Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou estar trazendo sobre o meu método de estudo, a minha metodologia de estudo atual. Eu vou trazer princípios e técnicas e estratégias que eu usei durante os anos que eu estava estudando para o vestibular. E também vou trazer estratégias novas que eu adquiri agora na faculdade e que mudaram bastante o meu jeito de estudar, porque eu vi que eu precisava ser mais eficiente para dar conta da carga de conteúdo que eu preciso aprender na faculdade de medicina. Como sempre, né, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu gostei, que ajuda muito a divulgar o vídeo para outras pessoas. Deixar um comentário agora ou no final do vídeo, se você preferir, e se inscrever no canal para você acompanhar todos os vídeos que eu vou estar postando sobre essa série da minha metodologia de estudo e também os próximos vídeos que eventualmente eu trazer para o canal. Valeu? Bom, nesse primeiro vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a diferenciação entre métodos de estudo ativos e metodologias de estudo passivas. Bom, como vocês podem imaginar, né, metodologias de estudo ativas são aquelas que você tem que estar ativamente presente no processo de aprendizagem e de estudo. E metodologias de estudo passivas são aquelas que você faz sem muito esforço, mesmo que você ache que você esteja se esforçando para fazer, a carga cognitiva, né, o esforço cognitivo que você faz para realizar esse tipo de estudo é bem menor do que se comparado a um estudo mais ativo. Esse aqui é uma das partes mais básicas para você ter um estudo mais eficiente. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu estava começando a estudar sozinho e foi uma coisa que mudou demais a minha eficiência no estudo. Porque sem isso você tem que estudar muito mais, você precisa estudar uma carga horária muito maior e você retém muito menos do conteúdo que você está aprendendo, porque é até uma questão evolutiva. O seu cérebro, ele fixa mais informações que ele entende que são importantes. Eu gosto de usar o exemplo de quando você tinha que lembrar o número porque você não tinha o celular para gravar o número. Por exemplo, eu até hoje lembro o número da casa da minha avó, porque na época que eu era pequeno, eu precisava lembrar o número para, por exemplo, se eu precisasse ligar ou se eu precisasse que alguém ligasse para minha avó, eu ter o número de cor na cabeça, porque eu não tinha celular na época. Agora, hoje em dia, eu não lembro o número nem da minha casa, porque eu tenho tudo no celular, então o meu cérebro mesmo, ele entende que como eu não faço um esforço ativo para lembrar esse tipo de coisa, não é importante ele guardar essa informação na minha cabeça. No caso, o ativo seria você fazer o esforço para lembrar o número de celular, e o passivo seria você colocar, por exemplo, só reescrever o celular, o número do celular no seu aparelho e depois você pegar quando você precisar. Não sei se vocês perceberam, mas isso já dá uma dica no tipo de metodologia que se enquadra em cada um dessas classificações. Por exemplo, uma das metodologias passivas mais comuns e que eu mesmo ainda faço, às vezes costumo fazer, é fazer resumo das coisas. Uma das metodologias ativas que a maioria das pessoas faz é fazer questão. No caso, se questionar sobre tentar lembrar a matéria, ou, por exemplo, você pega uma folha e tenta escrever sobre a matéria que você acabou de estudar. Isso é um exercício ativo de aprendizado. Bom, uma outra metodologia passiva muito comum que a galera usa e que eu mesmo já usei muito é grifar as coisas. Quando você grifa, você acha que você está fazendo um esforço ativo, né? Porque, afinal de contas, você grifar uma coisa, você precisa mexer sua mão, então você está fazendo uma atividade. Só que, cognitivamente falando, grifar uma coisa não é nem um pouco estimulante para o seu cérebro, porque você só está passando a mão em cima da palavra, né? Passando o marcador em cima da palavra, e o seu cérebro não entende isso como uma coisa extremamente valiosa. No caso, o que você faz? Você grifa e depois relê, que é outra estratégia passiva de aprendizado, a releitura. Porque quando você lê, a carga cognitiva de você reler alguma coisa também é muito pequena, porque você não está fazendo um processamento
de grande esforço. Você não tem muito esforço para reler alguma coisa. Na maioria das vezes, a gente relê porque isso ajuda a memória de curto prazo. Então, quando você relê uma matéria, você tem a sensação de que você está aprendendo ela melhor. Quando você faz exercício, você acerta o exercício, porque você acabou de reler. Só que quando você vai ver depois, até no próximo dia, você não lembra mais de nada, porque o seu cérebro não transmitiu essa informação para sua memória de longo prazo, que é o que acontece quando você faz um exercício ativo de aprendizado e combina isso com a revisão espaçada, que vai ser o tópico do próximo vídeo dessa coletânea de vídeos. Bom, mas para eu não perder o fio da meada, eu não vou falar muito de repetição espaçada. Se vocês estiverem interessados, procura aí no meu canal, vou deixar o card aqui passando, sobre os vídeos do Anki e sobre vídeos em que eu mencionei a repetição espaçada, para, se eu não tiver soltado o vídeo falando especificamente dela, vocês não ficarem sem nada para assistir, valeu? Tá bom, mas além de fazer questão, quais são outras metodologias ativas de estudo que você pode utilizar para aprender melhor, aprender mais fácil e render mais na hora do seu estudo? Uma delas é fazer mapa mental, que inclusive é uma coisa que eu passei a fazer agora, recentemente. É uma estratégia nova que eu estou utilizando e que eu vou explicar mais para frente nessa série de vídeos, como fazer o mapa mental de forma eficiente, como que você usa ele, por que que você usa ele e por que que ele é eficiente para aprender. Bom, mas como isso não é o tópico do vídeo, eu vou me ater somente ao que é metodologia ativa e o que é metodologia passiva. Bom, uma outra metodologia ativa e que também vai ser um tópico dessa série de vídeos é a técnica Feynman, que se você já procurou no YouTube sobre metodologia de estudo, você provavelmente já ouviu falar dessa técnica, que basicamente é você ensinar da forma mais simples e didática possível o conteúdo que você está estudando. Como vocês podem ver, todas essas aqui, elas demandam um esforço cognitivo. Eu até criei uma frase para me lembrar, na hora que eu precisava lembrar se eu estava fazendo ou não uma metodologia ativa, que era: quanto mais força eu tiver que fazer para estudar, melhor vai ser meu aprendizado. Porque, como eu mencionei, quanto mais esforço cognitivo você tiver que fazer para lembrar de alguma coisa ou para recordar de uma informação, mais o seu cérebro vai entender que aquela informação é valiosa para você. Então, ele vai reforçar a conexão entre os neurônios que guardam essa informação e, por isso, você vai reter muito melhor o conteúdo, você vai ter uma compreensão muito mais profunda do conteúdo que você está estudando, você vai precisar revisar menos, você não vai ficar perdido depois que você estudar a primeira vez, você provavelmente vai lembrar mais de 90% do que você estudou, porque essa parte aqui é extremamente importante para a primeira retenção. Quando você está estudando conteúdo e você não faz ideia do que você vai ver pela frente, isso aqui é muito importante para você não ficar perdido, tendo que refazer a mesma tarefa várias vezes, né? Uma outra técnica que eu estou colocando agora no meu estudo é uma técnica que chama priming, ou, na minha tradução aportuguesada, pré-estudo. Essa também vai ser tópico de outro vídeo que eu vou trazer aqui para o canal, mas ela basicamente faz com que você crie um esqueleto do conteúdo que você vai estudar. E quando você faz isso, o seu cérebro está mais preparado para receber o conteúdo. Porque como o seu cérebro funciona? Ele não joga informação aleatória para a sua memória de longo prazo. Para ele colocar uma coisa na sua memória de longo prazo, ele tem que passar por um processo que chama codificação, que eu também vou explicar mais para frente. E depois da codificação, ele liga essa memória a memórias pré-existentes. Então, você nunca aprende uma coisa isolada, você sempre aprende uma coisa em relação a coisas que você já aprendeu antes. Por isso que, quanto mais você estuda uma matéria,
Quanto mais tempo você tem de estudo, mais fácil é você aprender outras coisas. É igual quando você vê o seu professor de física, por exemplo, te explicando a matéria. Para ele, parece muito fácil o conteúdo, porque ele está há tanto tempo estudando aquilo, ele já criou tantas conexões entre os conteúdos que é fácil dele lembrar. E o priming, né, o pré-estudo, ele é justamente para te facilitar essa criação de conexões, porque quando você faz o esqueleto, depois na hora que você estiver estudando, você vai conseguir ligar melhor as informações, porque o seu cérebro vai entender, tipo, nossa, isso aqui está embaixo disso aqui, que eu já tinha feito antes de estudar, e aí você consegue reter melhor, por causa que essa também é uma metodologia ativa de estudo. Você está fazendo esforço para criar um esqueleto de um conteúdo que você nem viu ainda. Então o seu cérebro, ele reforça mais ainda o caráter importante daquilo que você está vendo. Como eu falei, quanto mais correlação você fizer entre os assuntos que você está estudando, melhor vai ser a fixação. Então uma outra estratégia de estudo que, se você olhar bem, está dentro da técnica Feynman e do mapa mental, e que eu também vou comentar mais para frente, num vídeo que eu vou fazer sobre taxonomia de Bloom, que é uma coisa muito legal e ajuda bastante na hora do estudo, é a correlação entre a matéria que você está estudando e outras matérias e conteúdos que você já viu. Sabe quando você pega, por exemplo, um conteúdo de física e o seu professor te explica de um jeito que faz sentido porque você já viu no dia a dia? Por exemplo, ele está explicando movimento, né? Movimento uniformemente variado, esse tipo de conteúdo. E ele explica, faz uma analogia de uma coisa que acontece diariamente, e aí você fala, tipo assim, nossa, isso não é tão difícil quanto eu achei que era. É porque você conseguiu fazer essa correlação que eu estava explicando no pré-estudo. O seu cérebro entende aquilo em relação a uma coisa que você já está muito familiar, que é uma coisa que você vê sempre. Então, fica muito mais fácil de você lembrar como que aquilo funciona. E é justamente essa correlação que faz com que isso seja uma metodologia ativa e, necessariamente, isso vai ficar mais fixado na sua memória de longo prazo. E, por último, como vocês devem imaginar, a minha estratégia favorita, e foi a que eu usei por muito tempo, usei por 2 anos seguidos e que garantiu a minha aprovação na faculdade de medicina, vou até fazer uma chavona aqui, a repetição espaçada. Porque de nada adianta você usar estratégias ativas de estudo se você não usar uma estratégia ativa de revisão, que é a repetição espaçada. Incluindo dentro da repetição espaçada, você inclui todas essas estratégias aqui. E é isso que faz ela ser muito eficiente. E como vocês sabem, eu sempre usei, desde que eu passei a adotar essas estratégias, o Anki, que é assim, um aplicativo sensacional. Pelo menos eu não consigo viver sem. Eu uso demais na faculdade. Se você quiser saber como eu uso o Anki, eu inclusive vou trazer outros vídeos ilustrando, às vezes mostrando uma sessão de estudo minha, mas eu vou deixar aqui em cima o card dos vídeos que eu já tenho sobre o Anki para você lá dar uma conferida de como é o sistema de repetição espaçada dentro do Anki e como que ele automatiza seu estudo de uma forma que você não precisa se preocupar em fazer revisão, em programar revisão, é só você seguir o algoritmo dele. Bom, então em resumo, né, como eu tinha falado, basicamente, quando você estiver estudando, você tem que se perguntar se você está fazendo força para estudar, se você está fazendo força para lembrar. Se tiver fácil, você não vai estar aumentando o seu conhecimento, você não vai estar ganhando nada com aquele estudo. Quanto mais fácil for uma coisa, você tem que colocar na sua cabeça. Se está fácil para estudar, ou é porque você está muito bom na matéria, tipo assim, destruindo, ou é porque você está fazendo alguma coisa errada. Provavelmente 95% das vezes é porque você não está fazendo a metodologia de estudo ativa da forma correta. Eu mesmo fiz isso demais e por isso que eu criei essa frasezinha de quanto mais força eu tiver que fazer para estudar, melhor vai ser meu aprendizado. E eu tinha que ficar martelando isso toda vez que eu estava revisando, toda vez que eu estava tentando aprender uma coisa nova, porque o seu cérebro não quer passar por desconforto. E você vai ver, todas essas estratégias aqui têm um nível de desconforto muito maior do que essas estratégias aqui, justamente porque elas são ativas e não passivas. A gente tende a fazer mais estratégia passiva, releitura. Eu aposto que a maioria de vocês que está assistindo esses vídeos, como eu fazia antes,
faz todas essas três aqui, estuda e não entende por que você não está entendendo. É porque essas estratégias são confortáveis. Você acha que você está aprendendo, você tem a sensação de que você está evoluindo, mas na verdade você está só se enganando, porque você não está fazendo força de verdade, você não está criando aquele desconforto que eu te falei que essas outras vão criar. Inclusive, se você estiver tentando aplicar essas aqui, não desiste, é muito desconfortável no começo. Eu, por exemplo, agora que estou começando a adotar o mapa mental, agora que eu estou superando o desconforto de usar o mapa mental e o pré-estudo da forma correta, e depois que você supera isso, depois que você acostuma com a técnica, acostuma com o desconforto mental que ela gera, justamente por ela ser uma coisa ativa, você vai ver que o seu resultado vai crescer exponencialmente, porque isso aqui, que essas estratégias aqui, elas estão baseadas em como o seu cérebro aprende de verdade, em como ele grava as memórias. Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos mais pra frente na série, mas é só você pensar na metáfora do telefone que eu usei. Se você não faz força para lembrar alguma coisa, o seu cérebro não vê que aquilo é importante, ele não quer gastar energia criando novas conexões entre os neurônios para memorizar uma coisa que não faz sentido para você. É por isso que você não decora tudo que você vê no dia a dia, você não tem memória de tudo que você vê. O seu cérebro, ele apenas memoriza, apenas guarda na memória de longo prazo aquilo que é realmente importante e que vale a pena ele gastar energia guardando. Se não, pensa o tanto de coisa inútil que você ia ter no seu cérebro. É por isso que quando você usa somente metodologia passiva, você tem que fazer um esforço de tempo, né? Você tem que gastar muito mais tempo para aprender uma coisa que, se você usar isso aqui, vamos supor, se você estudar 4 horas de um jeito passivo, eu te garanto que com 30 minutos, no máximo 1 hora, você consegue aprender melhor a matéria, você consegue ter uma retenção muito maior. Bom, como eu estava falando antes da câmera cortar, se você estudar 4 horas usando metodologias passivas de estudo, eu te garanto que com 30 minutos ou no máximo 1 hora, você consegue ter uma retenção melhor, aprender mais e precisar revisar menos se você utilizar metodologias ativas. Então, como vocês podem ver aqui, o ganho de tempo que você tem com as metodologias ativas é muito grande, sem levar em conta ainda o fato de que você tem que revisar muito menos e você tem uma retenção muito maior do conteúdo. Então, além de economizar tempo no curto prazo, você acaba economizando tempo no longo prazo. Mas, como eu falei, isso aqui envolve várias coisas diferentes que eu vou trazer nessa série de vídeos, por isso que eu resolvi fazer uma série e não tentar explicar tudo num vídeo só, porque é muita coisa e ia ficar um vídeo muito grande, e eu preferi dividir assim, porque aí eu consigo explicar melhor cada coisa e eu acho que vocês estão assistindo aí vão conseguir absorver melhor. Essa aqui era a minha introdução mesmo, só para vocês diferenciarem e para eu explicar qual o ponto de partida da minha metodologia de estudo. Se você tiver ficado com alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, se você quiser que eu explique alguma coisa que você acha que eu não expliquei direito, deixa aí no comentário. Se você não deixou ainda, deixa o seu gostei se você tiver curtido o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você poder acompanhar todos os vídeos que eu postar sobre a minha metodologia de estudo e os outros vídeos que eu eventualmente trazer aqui no canal. Vou deixar 2 recomendações aqui de vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar e até o próximo vídeo.